Olá, meninos, meninas, tudo bem? Professora Rita de Cássia para mais uma aula de Sociologia com vocês. Espero que vocês estejam bem, Jesus abençoe cada um. Vamos para nossa aula, né? Gente, hoje nós vamos falar sobre preconceito, racismo e discriminação. Sim, precisamos falar sobre isso, né? Qual é a diferença, né, entre preconceito, racismo e discriminação? Qual é a diferença, professora? Tem diferença, professora? Tem. Ah, professora, mas eu posso cometer as duas coisas, três coisas ao mesmo tempo? Pode, mas há uma diferença, tá? Então vamos lá. O preconceito é uma opinião pré-formada, como o próprio nome diz, preconceito. É um conceito, né? É uma opinião, é um pensamento pré-formado, né? Antes mesmo de você saber algo sobre a pessoa, de você analisar, né? Você já cria ali um preconceito formado sobre alguém, certo? Né? E esse preconceito formado nem sempre, né, ele vai agregar coisas boas, tá bom? Então, assim, ele é algo que você vai fazer sem uma análise, tá? E existem leis para preconceito, viu, meninos? Prestem atenção. Tem duas leis, tá? Nós temos a lei 9.459 de 1997 e nós temos a lei 7.716 de 1989, que vai falar sobre o preconceito, ok? Vale a pena dar uma pesquisadinha, você pode utilizar numa redação de Enem, por exemplo, ou de concurso, tanto faz. O racismo. O racismo vai falar mais sobre a raça e sobre a etnia, sobre essas duas coisas, né? O racismo é a crença, né, de que existem raças superiores às outras, né? Isso não é verdade. Ninguém é superior a ninguém apenas pela raça, né? Nós temos aí um exemplo, né, do Hitler, que, né, tentou criar uma raça pura. Gente, isso não existe, nós não somos melhores uns do que os outros, né? E o racismo, ele é um crime inafiançável, viu, bebê? É um crime inafiançável. Saiba que se você cometeu racismo, ele não vai prescrever nunca. Nunca. Se você comete ele hoje e vai ser julgado daqui a 10, 15, 20 anos, independente do tempo, né? Vai contar do mesmo jeito, tá? Ele é um crime que ele há é como se é uma negação, né, de direitos. Então, ele está escrito lá no artigo 5º da Constituição, né, no inciso 42. Dá uma olhadinha lá, dá uma lida, que vocês precisam saber sobre isso, né? O que é a etnia, professora? A etnia é aquele grupo de pessoas que possuem os mesmos costumes, os mesmos hábitos, certo? E quando você comete o racismo é porque você está julgando aquela pessoa pelos costumes, pelos hábitos, por ela participar de um grupo diferente do seu, né? Ou pela raça, por você acreditar que a sua raça seja superior à outra, entende? Então tá. E a discriminação, bem? A discriminação, ela é baseada no preconceito ou no racismo, né? Onde o indivíduo vai receber um tratamento injusto, tá? Apenas por pertencer a um grupo diferente, tá? Então, essa discriminação, ela vai ser ocasionada muitas vezes por cor, pela raça, pela etnia, tá? Então aí a pessoa vai receber um tratamento diferente apenas por ser diferente. E isso não pode, beleza? Vale lembrar aqui para vocês, vou contar um detalhe aqui para vocês que talvez vocês não saibam, mas o Brasil é o segundo país, né, com o maior número de população que se autodenomina, né, negro. Nós temos 53%, anote isso aí é bom você usar. 53% da população que se autodenomina negra.
Mas aí eu entro num questionamento. Se mais da metade da população se denomina negra, o que você sabe sobre a África? Porque a gente só perde para a África, né? Primeiro é a África, com a maior população negra, segundo o Brasil. O que você sabe sobre a África? Por que você você autodenomina, mas e você sabe sobre? Você sabe a respeito? Vale a pena lembrar, hein? Olha, lá no século XVI, criou-se uma supremacia, né? De que uma raça era superior à outra simplesmente para justificar a escravatura, tá? Então, aqui no Brasil, isso aconteceu lá pelo século XVI, para justificar a escravatura, né? Para justificar tantas coisas erradas, criou-se essa supremacia de que uma raça era superior à outra. Aí eu lhe pergunto, pode isso, bebê? Né? Nós somos todos iguais perante Deus, perante os homens, perante pela sua crença, o que você acredita. Eu sempre falo isso para vocês em sala de aula. Ninguém é diferente de ninguém e ninguém é melhor que ninguém, não é verdade? Então tá, aí a gente pode chegar à conclusão de que o preconceito, ele é baseado na ignorância mesmo, na ignorância ou em estereótipos, beleza? E o racismo? O racismo, ele vai ser causado, né, pela antipatia, pelo ódio, né, por diferentes coisas, pela cor da pele, por costumes, por tradições, por idioma, local de nascimento, né? Gente, existe tantas maneiras para que a pessoa cometa, né, essas coisas e nenhuma delas ela parou para pensar que ela também pode se enquadrar, não é verdade? E a discriminação, né? Ela pode ser causada pelo racismo ou pelo preconceito, né? E geralmente para com pessoas de idade diferente, gênero, raça, né? Orientação sexual. A gente vê muita discriminação por orientação sexual. Gente, isso é inadmissível. Não faz isso. Abra a mente, bebê. Vamos ser diferente. Vamos, né, progredir, né? Vamos ser pessoas mais interessantes, né? O que é o preconceito? O que é preconceito? Né? Então, assim, o termo preconceito vai se referir a uma opinião pré-concebida ou um sentimento formado sobre uma pessoa ou um grupo sem que haja uma experiência ou um fato relevante, né, para comprovar, sem uma análise prévia, ok? Esse termo ele é usado geralmente de forma negativa, né, onde os membros pertencentes a um grupo não são vistos como inferiores, né? E geralmente isso vai acontecer, né, com algumas características, né, de um grupo que considera incomum ou indesejável a outra pessoa ou o costume do outro, tá? Isso vai acontecer muito quando a gente critica, né, a etnia, o gênero, a nacionalidade, os status sociais, a orientação sexual, a filiação, né, a religiosidade da pessoa, né, o negócio é tão complexo, né, e além do racismo, né, tem algumas outras formas de preconceito que vão incluir o machismo, né, que é a crença de que as mulheres são menos capazes que os homens, a homofobia, que vai gerar antipatia, desprezo, preconceito, aversão, ódio, né, a homossexualidade. Gente, ou até mesmo pessoas que são identificadas, elas nem talvez sejam, mas elas são identificadas como gays, lésbicas, né, bissexuais, transgêneros, etc. Né? Aí a gente comete a homofobia, discriminação religiosa. A gente vai valorizar ou menosprezar uma pessoa, né, por causa da crença. Isso também é algo que não funciona, né? E o que é o racismo? O que é o racismo, né? Por parte, né, da ideia de que a espécie humana seria dividida por raças,
aí tem esse nome, racismo, né? Então, as diferenças físicas, genéticas dos seres humanos, eles vão apresentar, não são suficientes para caracterizar uma raça, né? O DNA de uma pessoa branca e uma pessoa negra, por exemplo, varia 0,1%. Né? Então, o racismo é a ideia de que os indivíduos, de certa forma, eles possuem características, habilidades ou qualidades específicas, né, daquela etnia, né? Então, assim, seria uma raça superior enquanto as outras são inferiores? Não, gente, 0,1% é insignificante, né? Então, assim, a gente pode perceber, né, que essas raças, né, diferentes, elas apenas se complementam. Mas o racismo, ele vai querer te julgar pela sua etnia, né? E eles vão querer te tratar de forma diferente. Mas não rola, bebê, não é por aí, né? A gente, olha, e existem algumas maneiras, algumas formas, né, de discriminação. Discriminação racial, onde há a separação de pessoas através de uma divisão social, a discriminação institucional, né? Quando é uma discriminação por parte de grandes organizações, né? O poder de influenciar a vida dos indivíduos, né? Como os governos, o trem fugiu aqui da minha mente, gente. A religião, a instituição educacional. Reparem para vocês verem. As escolas particulares, né? Reparem lá a diferença entre raças. Qual é a que predomina? Ué, mas peraí, professora, 53% é mais do que 47%. Mas peraí, presta atenção, meu querido. Observe, né? Nos direitos civis, olha só, vai afetar ali a geração que a gente está vivendo. Por quê? Porque vai causar atitudes racistas, né? Ações inconscientes, né? Da população no geral. Às vezes a pessoa comete, né, essas coisas inconscientemente. Por quê? Porque isso vai sendo passado de geração para geração, beleza? E a discriminação, ela vai ser baseada no preconceito, né? Ela vai acontecer quando a gente vai tratar determinadas pessoas, né, de alguns membros de algum grupo, né, com respeito, né, mas com base em fatores de status, cor de pele, identidade. Não, tá? Essa distinção, ela acontece de modo prejudicial. E o fato de alguém ser tratado pior que outros, né, é um motivo arbitrário, né? E já pode ser considerado uma discriminação. Não há necessidade de você tratar com diferença as pessoas. Todos somos iguais, tá? Existem inúmeras outras coisas, idade, a linguagem, né? A maneira que eu converso, deficiente, etnia, identidade de gênero, altura, até a altura, gente. A nacionalidade, a religião, a orientação sexual, o peso. O meu peso vai também acarretar talvez no racismo, tá? Então, como a discriminação é a ação em si, né? Uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, né? Mas não agir de acordo com as suas opiniões, né? Ela não vai efetuar de fato a discriminação, mas ela também não vai agir direitinho. Quando você faz aquela piadinha, sabe? Aquilo não é legal. Quando você solta aquele comentáriozinho, aquele veneninho que escorre, aquilo também não é legal, bebê. Olhe para si antes de olhar para o outro. Fica a dica, beleza? Professora Rita de Cássia, mais uma aulinha aqui de Sociologia com você. Beijo, Jesus abençoa.